sempre digo, a alimentação é aqui. Ninguém tira esse lugar da alimentação. Eu cheguei a querer até desistir de fazer alguma coisa comigo, por causa da minha gordura. Meu nome é Railane Neres, tenho 37 anos e sou gestora de projetos. Bom, meu nome é Gilmar, tenho 23 anos, eu sou coordenador administrativo aqui na prefeitura e também sou advogado. Uma vida, assim, completamente sedentária a princípio, né? Eu não fazia atividades físicas, e estava acima do peso, bem acima mesmo, né? E com inúmeras dificuldades de saúde. Porém, mesmo diante de todos esses fatos, eu ainda não levava essa vida saudável, né? Eu sempre fui uma criança que tive hábitos alimentares não tão bons. Meus pais têm uma lanchonete e acabou que isso influenciou bastante. Comia muito salgados, tomava muito refrigerante, não tinha um certo controle com isso. Eu sou Augusto César dos Santos, natural de Meruoca e tenho 40 anos e trabalho com produção cultural e produção de cinema. Me chamo Erivaldo Lopes de Souza, tenho 42 anos. Minha profissão hoje, eu descobri um dom de cantar, né, Emily? Cheguei no limite de 204 quilos, peguei e comecei, rapaz, eu tenho que fazer um meio para me emagrecer. Na minha infância e adolescência, eu gostava muito de futebol, futsal, para ser mais específico. Então, eu comia de maneira desregrada, né? Enfim, assim, não existia exatamente um cardápio para seguir nessa época, era o que tinha em casa, né? E aí, houve um período, realmente, em que eu, que tinha toda aquela trajetória calcada no estilo de vida mais saudável, fui fazer uns exames de rotina, assim, e aí eu senti que, isso há uns 10 anos mais ou menos, percebi que eu estava com gordura no fígado, estava com colesterol elevado e estava com um nível de glicose, estava num patamar que eu estava quase como pré-diabético, né? Eu me chamo Raides Dias Ribeiro Rodrigues, tenho 55 anos, sou nutricionista, formada na UES, Fortaleza, há 30 anos e sou nutricionista clínica há 28 anos. Teve um momento na minha vida em que eu me deparei com uma pessoa que ela insinuou que eu estava gorda, né? De fato, eu estava, né? Naquele momento eu estava bem acima do meu peso. E isso foi o que fez eu ir buscar um profissional, né? Um nutricionista, para fazer uma dieta. E eu perdi 15 quilos nesse momento, né? Então, a partir daí, eu vi inúmeros benefícios. E percebo também, quando eu estou fora das dietas que eu estou fazendo, eu não diria nem dieta, assim, dessa reeducação alimentar mesmo, né? Que, de fato, nós teríamos que seguir, levar para a nossa vida. Quando eu saio, né, das minhas dietas, eu sinto que as inúmeras dificuldades de saúde, elas aparecem, né, com mais relevância. Então, eu tenho crises de gastrite, de refluxo, eu tenho crises fortes de sinusite. Além de o peso por si só, né, já nos causar problemas mesmo em todo o corpo. Então, eu sinto o joelho, sinto problema nos pés, né? Isso tudo quando eu estou fora, né, desse padrão de dieta que eu comecei a seguir. Até uns 15 anos eu já estava ali quase pesando uns 100 quilos nessa faixa. Eu tinha muita dificuldade em relação ao condicionamento físico, fazer qualquer atividade que demandasse um pequeno esforço, eu já ficava bastante cansado, me sentindo ali ofegante. E ali eu tinha uma autoestima, querendo ou não, muito baixa. Não gostava muito de, sei lá, de sair, até mesmo de
tirar foto, às vezes tirava uma foto e naquele primeiro momento gostava, mas depois já não gostava, eu ia percebendo ali algumas indiferenças e tudo mais. E também tinha muita questão do bullying, que eu sofria na infância ali, mais ou menos nos 10, 12 anos, por conta disso também, de apelidos na escola, relacionados ao peso e tudo mais, e isso foi uma coisa muito chata e bem difícil também. Quando eu vi esse reflexo ali no espelho e nas fotos, aquilo passou a me incomodar, e também porque eu fiquei com muito medo mesmo de ficar dependente de alguma droga, de algum medicamento para poder ter que controlar essas coisas. Então esse negócio de ter que tomar remédio, assim, eu raramente tomo remédio, assim, eu já passo de anos mesmo sem tomar qualquer remédio. E aí quando eu me vi com aquela caixinha lá né, acho que era Civastatina, não sei que porcaria era aquela, enfim. Ainda bem que salva algumas vidas. Mas eu não queria que esse fosse o meu caso. Então ficar dependendo de medicamento foi uma das coisas que me incomodou muito. Para mim, nutrição é a única ciência preventiva. Porque as outras profissões você tem como fazer a prevenção, mas através de imagens, de exames. E a alimentação, quando você decide se alimentar, na hora que você está, antes de você gestar, né, de ter um bebezinho na sua barriguinha, até você tê-lo e ele crescer com qualidade alimentar, você vai garantir que essa criança, no futuro, um adolescente, um adulto e idoso, né, assim como é o curso da vida, com muito mais saúde. Você vai ter a certeza absoluta de que essa pessoa vai ter a possibilidade de viver melhor, de viver mais e com qualidade de vida. Através de uma alimentação equilibrada, onde você possa equilibrar através dos macro e micronutrientes, você vai ter uma saúde muito melhor. A minha tristeza era isso, eu chegar em uma loja e não achar nenhuma roupa. Se eu quiser, eu tinha que levar para a ateliê para ela fazer o molde que não tinha no meu tamanho. Eu cheguei eu acho que era o último tamanho que eu usava, 65. Eu era mais de 60, eu era 70 nessa faixa. O tamanho da minha roupa. A Ave Maria era um constrangimento muito grande, né? Que eu passava. É uma tristeza. Rapaz, minha autoestima, falando sério, eu cheguei a querer até desistir de fazer alguma coisa comigo, por causa da minha gordura, por causa das minhas limitações, ou coisa ruim é gordura. Gordura não é saúde, viu? Eu digo por experiência própria, mas me doía muito, devido às coisas que o pessoal falava, mas isso aí eu fazia, eu entrava no ouvido e isso aí, eu não ia atrás de discutir, nunca, nem fui, né? Eu cheguei um tempo, Emily, que eu já era no extremo da obesidade. O grau, eu acho que foi o limite que o médico disse, o Emily. Erivaldo, você está no extremo da obesidade aqui. No extremo do extremo, ó. Do extremo da obesidade. Eu cheguei. No limite mesmo, ele disse, não, aqui não tem como mais você fazer dieta para diminuir. Você tem que fazer a cirurgia. E foi o que eu fiz. Uma outra coisa que tem que se falar enquanto a gente está falando de vida saudável também é a parte emocional, né? Que nos atinge muito também. Nós somos pessoas que somos ligadas diretamente, principalmente pós-pandemia, às nossas emoções. E aqui, na nossa cultura brasileira, a gente associa tudo ao alimento, né? Se a gente está alegre, a gente come, a gente está triste, a gente come. Se a gente consegue passar em alguma coisa, a gente come, né? Se a gente por tudo come. Se a gente vai chorar, a gente come. Se a gente tudo e por tudo a gente come. E aí a gente vai, sem querer, sem nem notar, aumentando o grau de obesidade das pessoas dessa forma, né?
Eu tentei entrar na política aqui no meu município, fui candidato a vereador, e assim foi uma das experiências mais extenuantes assim, da minha trajetória. E eu percebi que também foi o período que eu mais ganhei peso e era muito estressante aquele período de campanha, e eu também estava tentando me encontrar numa nova forma de fazer valer meu cotidiano. Então, eu percebi que esse período que mais me estressava e que tinha muita coisa para dar conta e era um mundo totalmente novo para mim, foi o período que eu menos me cuidei, né? Tanto em relação à autoestima, à vontade da pessoa, assim, de fazer algumas coisas que ela meio que estava limitada por conta do peso, porque querendo ou não acaba influenciando. Tanto de algumas atividades esportivas, como jogar bola, vôlei. Eu não gostava de fazer isso porque o excesso de peso não me deixava à vontade para aquilo. Até porque, tipo, na escola, eu vou jogar bola e tal, os meninos não querem no time aquele menino que é gordinho. E querendo ou não, isso afeta bastante. Minhas articulações, eu não aguentava mais andar uns 50 metros, não. Isso aqui doía devido ao meu peso. Eu disse, meu Deus, um cara novo, eu não quero chegar mais onde eu cheguei, né? Olhe, uma alimentação saudável é tudo. Juntamente com o exercício físico, sono, a água, né? E a demanda de problemas, você sabendo lidar, você com toda certeza vai bater na autoestima da pessoa e aquela pessoa vai ficar cada vez melhor, certo? Bom, essa mudança de hábito também, acho que até segundo alguns estudos, ela impacta sim na criatividade no geral, de qualquer atividade que você esteja fazendo, né? Que seja a sua profissão. Como eu trabalho com projetos, como eu trabalho com roteiros, então sim, foi um grande benefício nesse sentido de que o cérebro, parece que ele está mais limpo, né? Para as ideias, como se ele ficasse mais limpo para as ideias, né? E para as dinâmicas que vêm com esse processo mesmo. O fato de você estar disposto durante a maior parte do dia influencia demais na criatividade. Eu tenho percebido isso nos últimos anos, onde eu procurei manter essa vida mais saudável, que o nível de criatividade ele se mantém por mais tempo. E melhora até a questão do foco, né? Eu tenho uma comida que é afetiva para mim, que eu faço questão de tomar até hoje, assim. Todas as vezes que tem dieta, é a única coisa que eu peço para ter, que é café com leite. Desde a infância, né? Desde a mamadeira eu já tomava café com leite, então eu tomo café com leite. Eu lembro muito de quando eu era criança, de tipo uma almôndega que a minha mãe fazia, que eu gostava muito. E era muito difícil dela fazer. Então, quando ela fazia, aí é que eu, sei lá, me sentia realizado por estar comendo aquilo. Tem sim. O pirão do caldo de galinha, né? Mas não é caldo de galinha desses ultraprocessado, não. O frango mesmo cozido, né? Que gera aquele caldo. Com pirão feito de farinha d'água. Isso me lembra... acho que eu devia ter menos do que 10 anos. Basicamente ontem, né? E tava acho que era um início de noite chuvosa. Desse tempo eu morava na casa da minha mãe, obviamente. E eu lembro que o jantar foi isso, né? Então, aquele cheiro, aquela textura, a própria cromatografia, o próprio visual. Sempre que eu tenho a oportunidade de ter isso próximo, eu não abro mão, porque é muito afetivo, de fato. Eu sempre digo que a gente é movido pelos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato, né? Às vezes a gente lembra no olfato do cheiro da comida da avó, né? A gente na visão, quando vê determinado alimento, se lembra de uma coisa que a mãe da gente preparava, entendeu? Ou que uma tia, né? E tudo isso é afetividade. Às vezes, numa escuta,
A mesa tá colocada. Você lembra, se for uma pessoa da sua família, da voz da sua avó. Você lembra da voz do seu avô, de um tio, de um amado seu, do seu padrinho. Isso tudo é para ser válido na nossa alimentação. É impossível sentir o cheiro do bolo que um dia foi feito, que você tem aquelas receitas que você carrega de geração para geração. É impossível você sentir aquele cheiro daquela comida. Eu fico toda arrepiada, que eu me lembro muito da minha avó. Aquele cheiro daquela comida e não comê-la. E não é pecado comer. Tá errado não comer. Você sentir o cheiro e não poder aproveitar. O que não pode é o excesso. O ruim é o excesso. Meu Deus, para que cheiro melhor que eu tenho aqui no meu cérebro do que a paçoca da minha sogra. Meu Deus, é impossível. Eu não tenho mais minha sogra. Eu não tenho mãe. Eu não tenho sogra. Eu tenho um pai que nunca cozinhou. Mas na hora que eu sinto o cheiro parecido com aquela paçoca que ela fazia, é impossível não querer prová-la. E isso não é pecado, isso não traz problema, isso não vai te levar à obesidade. O que vai levar à obesidade é aquele excesso. Não tem coisa mais gostosa e deliciosa do que eu provar ou me lembrar através da alimentação e me recordar da minha infância. No início ele é muito difícil. É difícil mesmo, de fato. Só que quando você começa a perder o peso, que você vê, né, você se olha no espelho, que você vê os benefícios no sentido de que você está mais leve, né, de que você passa a não ter dificuldades de fazer algumas atividades dentro de casa ou no trabalho que você tinha dificuldade de fazer antes, né? Esse daí foi a minha inspiração para continuar. Disposição é outra depois de... Até eu comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, comecei a caminhar. Eu subi uns altinhos que quando eu era gordo, eu andava meio metro, eu começava a cansar e a gente a disposição é outra para a gente andar, para ir para outros cantos. A Ave Maria mudou muito depois disso. A autoestima da gente aumenta a mil. A dieta, ela quanto mais simples, quanto mais interessante ela ser mais barata, do dia a dia do povo, mais fácil. Eu notei, nesse meu tempo, mais fácil ela é de ser cumprida. Quanto mais eu complicar, quanto mais eu pegar no bolso do paciente, quanto mais eu ser de uma forma irreal, eu fazê-lo gastar mais rápido esse paciente desiste de ser saudável. Eu digo que hoje eu tenho uma boa alimentação. Acho que ainda não é 100%. Eu também, assim, eu tento sempre ter ali um certo controle, mas eu não deixo de comer aquilo que eu gosto de comer. Então, não tem nada tão importante que eu tenha que fazer que eu tenha que descuidar da minha saúde física e mental, porque é isso, é tudo muito passageiro. Eu sempre digo, a alimentação é aqui. Ninguém tira esse lugar da alimentação, mas o exercício ele está aqui, como segundo plano. Então, pode ter certeza que ele, juntamente com a dieta, ele é o casamento perfeito para você ter saúde, né? Seja mental, física, emocional, todo tipo de saúde possível e imaginária. É isso.